Olá, senhoras e senhores. Oitavo ano, capítulo 4, Geografia, um mundo de países. Bem, é de fundamental necessidade esse capítulo, porque a partir dele nós vamos entender conceitos que vão nortear as relações internacionais, né? E muito se fala, hoje a política é uma coisa que é corriqueira, as pessoas falam mais de política do que de futebol, e nós vamos estar tratando, né, os conceitos básicos para que você entenda um pouco sobre a construção das relações entre os países e dentro desses países. Bem, o mundo é dividido em países. O que são países? Países ou estados se caracterizam por contar com um conjunto de instituições políticas, de governo, de administração, mediante a qual eles exercem controle sobre um território. Dessa forma, território é um espaço físico comum, né? E a soberania é a garantia do reconhecimento desses territórios, né? Desse território que ele é limitado por fronteiras entre os outros países e a garantia de ser entendido como um ente internacional, né? A diferença entre Estado e nação se dá no sentido de que o Estado é isso, e a nação é um conjunto de pessoas que têm os mesmos hábitos, idiomas, crenças, né, e valores. Dessa forma, você pode ver que nos estados africanos, né, eles são multinacionais, né, eles têm várias nações, assim como o Brasil por causa da questão indígena. Né? Os indígenas são nações porque são povos com idiomas, culturas, né, e religião totalmente diferente da nossa, até mesmo hábitos alimentares. A partir da construção, da integração dessas nações, respeitando o governo, nós temos a construção do Estado Nacional. O poder do Estado se estabelece através da ordem mundial, que é o equilíbrio de forças política, econômica e bélica. Quando nós pensamos na questão econômica, nós vemos o Estado perdendo um pouco o poder em relação a multinacionais, né, que são empresas que acabam concentrando tanto capital que passam a ter mais poder de mando, né, de relação entre os países do que até mesmo nações mais pobres. Né? Vejam, o Eike Batista já chegou a ter a sua fortuna superior ao PIB do Paraguai, ao Produto Interno Bruto do Paraguai. Ele concentrava mais renda, né, dentro do seu grupo financeiro do que um país inteiro, né, do que vários países. Né? Eu citei um exemplo de um país não tão subdesenvolvido do continente americano, mas eu poderia citar vários países, por exemplo, do continente africano e alguns países da Ásia também. Nesse sentido, nós temos as ONGs, as organizações não governamentais, né, que elas estendem o seu campo de influência sobre assuntos e locais onde, teoricamente, o Estado não consegue atingir. Né? Geralmente, essas ONGs estão relacionadas à preservação do meio ambiente, porque até então, antes da consciência ambiental, todo o processo de desenvolvimento econômico se deu através da predação do meio ambiente, através da destruição do meio ambiente. Não que seja uma coisa assim maldosa, mas não foi pensado no futuro, né? Não foi pensado na organização da equalização, né, dos recursos naturais. Bem, quando nós conceitamos, como nós já conhecemos a respeito dos países, agora se faz necessário que nós conceituemos, né, como os países são analisados. Né? Existem os países centrais, que são países desenvolvidos, países que têm estabilidade política e são ricos, né? Países que apresentam as melhores condições de vida. Nós temos os países periféricos, países que têm instabilidade política, que podem ter, né, instabilidade política, países que têm uma relação de pobreza construída
e são países subdesenvolvidos, países com problemas nas relações sociais, como concentração de renda, baixos índices de desenvolvimento humano que se refletem numa taxa de natalidade muito alta, numa taxa de mortalidade muito alta, né? E problemas étnicos, problemas políticos, problemas religiosos. E nós temos os países semiperiféricos e emergentes, como o caso do Brasil, né? Como o caso do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? São países que em algum momento da ordem mundial, seja na economia, na política e no militarismo, eles se destacam, né? Eu vou ficar com o caso do Brasil e vou falar em questão de riqueza, né? O nosso país ele se organiza na economia como um exportador de produtos de matéria-prima, né, do primeiro setor da economia. Todavia, ele é um exportador tão forte, tão poderoso, que alcança a oitava posição de riqueza no mundo. Ele é o oitavo país mais rico do mundo. Mas devido à frágil política, né, e o militarismo defasado, ele não pode ser considerado um país desenvolvido. No nosso país, nós temos profundas desigualdades sociais. O nosso aparelho político ele é extremamente ineficiente e a corrupção é uma marca, né, dos países tanto subdesenvolvidos quanto dos países emergentes. Bem, a despeito das organizações internacionais, nós temos os organismos internacionais, né, que são grupos de países que se reúnem em assembleias visando o melhor desenvolvimento e manutenção da ordem mundial, né? Principalmente, nós temos a ONU, a Organização das Nações Unidas, que no seu quadro de organização tem o Conselho de Segurança, onde os países se reúnem para exercitar a diplomacia impedindo conflitos bélicos, né? E até mesmo viabilizando o diálogo entre as nações, né? Dentro ainda do que nós chamamos de ONU, nós temos o quadro, o painel climático, né? E várias outras organizações que o compõem, que visam a melhoria da condição de desenvolvimento tecnológico em que o meio ambiente não seja tão agredido. Basicamente essa é a nossa aula, é bem rapidinho, sem problemas. Leiam o livro e façam os exercícios. Qualquer dúvida, nós estamos online sempre, né, durante a nossa aula para tirar qualquer tipo de dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.